Vamos lá. Joga duro aí. Convida aí seus amigos, não é isso? Fechar o domingão. O jogo hoje foi duro aqui. Aulão, Delegado Pará. Concentração total. Bacana. Vamos jogar duro, né? Tô na churrascaria, mas vou fazer uma pausa para ver o mestre. Olha o Jesse Leonel, parceiro. Meu seguidor antigo, né? Joga muito duro. Ele tem até as dicas. Como é que é as dicas lá que joga no Instagram? Ele joga duro. Querem saber se ainda tem vagas para o Aulão Pará. Ainda, né? Ainda temos vagas aí para o Aulão Pará. Você pode adquirir passaporte lá no site, né? Eu vou só fazer um resumo, né? De um ponto da nossa pegada lá no Aulão Pará. Beleza? A gente vai jogar duro, né? E um delito que vai aparecer agora na prova lá do Pará vai ser o delito de estelionato. Isso aí você não tenha dúvidas. Porque eu estou estudando o examinador e percebi, né? Ele tem um livro, inclusive, de crimes contra o patrimônio. Ele gosta da parte de crime contra o patrimônio. E perceba, e não foi por menos que eu fiquei, né, com a parte de crimes contra o patrimônio. Agora na área aí, ó, @professor Cristiano Gonzaga com a gente lá. Bacana. É isso aí, né? Professor Cristiano Gonzaga com a gente lá também, né? Lá no Aulão Pará, no dia 17 de dezembro, né? Vamos que vamos, inscrições, temos vagas ainda, tá certo? Corre lá no site, faça logo a sua inscrição. É isso aí, né, professor? Vamos seguir aí, professor, @CristianoProf, né? @CristianoProf, da equipe Adiante, aí joga duro demais, não é isso? Ele tá indo também para quebrar tudo, não é isso? E vai ser legal, porque o professor Cristiano Gonçalves vai pegar, Cristiano Gonzaga, vai pegar lá a parte de crimes contra a pessoa, né? De crimes contra a vida, crimes contra a administração pública também. E eu vou pegar ali a parte de crimes contra o patrimônio e crimes contra a dignidade sexual. Legal? Com certeza irão cair diversas questões que a gente vai abordar lá no aulão. Perceba então, vou comentar, né? Veja, não tem como eu exaurir toda a análise aqui do artigo 171, né? Que trabalha aí, artigo 171, que prevê, melhor dizendo, a figura típica do estelionato, tá certo? Mas aqui eu vou passar diversas dicas para vocês, tá? Nas qualificadoras, vou só analisar 2 ou 3 aqui, porque o tempo não vai dar, beleza? Mas eu vou passar diversas informações importantes aqui para vocês, tá certo? Bacana, bacana, o prof. Cristiano Gonzaga joga duro, né? Tá aí na área confraternizando, interagindo com os alunos, joga muito duro. Vamos lá então, vamos lá. Bacana, né? Bacana. Artigo 171, né? Artigo 171. Perceba bem, então, 171 menciona o seguinte: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Veja, reclusão de 1 a 5 anos, não é isso? Reclusão de 1 a 5 anos. Veja que essa multa, né, cai em desuso, porque veja a moeda, né, 500 mil reais. Fala sério aqui, né? Professor, mas aí não pode transformar para reais, não. Porque demanda, né, de uma lei alterando. Bacana? Tranquilo? Legal? Você não pode, não existe isso. Então, todas as penas que tá lá de 500 mil reais e tal, você não tem como transformar, né, para moeda corrente. Tá? A demanda é de uma lei, não é isso? Somente a lei pode aí estabelecer as sanções. Tá? Então, não há que se falar em converter.
para a moeda atual. Bacana. Veja que quando o tipo penal ele menciona lá, quando a gente utiliza aí de um artifício, não é isso? O que é um artifício? Veja, é aquele, né, um meio material. Estaremos juntos, postei diversas dicas no meu Instagram, valeu. É aquele meio, né? Veja, um meio material que o agente utiliza. Esse aí, veja, é um artifício. Por exemplo, bilhete premiado. Já viu isso? Você acabou de ganhar um bilhete premiado, toma aqui o bilhete premiado, né? Em compensação passa uma grana e tal, né? Isso aí o bobão pega lá o bilhete premiado, tá certo? E vai lá tentar sacar o dinheiro. Veja que aí ele se utilizou de um artifício, tá certo? E um ardil? Ardil, perceba bem, é o que, ó? É o bom papo. Ardil é isso, é um bom papo, é aquela propaganda, né? Veja aquela conversa mole, né? Conversa fiada. Ele consegue no papo induzir a vítima a erro ou até mesmo manter. A vítima já está em erro e ele mantém a vítima em erro. Ou qualquer outro meio fraudulento. Qualquer outro meio fraudulento, perceba que o ardil, o artifício, o ardil é um meio, não é isso? É um meio fraudulento. Ele falou qualquer outro meio fraudulento. Perceba bem que eu posso ter no estelionato a figura da omissão, né? Como assim omissão? Um ato omissivo. Um ato omissivo, né? Veja, uma pessoa está em erro e o agente ele se mantém silente. Né? Olha aí, ó, ele pode se utilizar de um meio fraudulento se mantendo silente. Né? Se mantendo em silêncio, deixando a vítima continuar em erro, não é isso? Para que ele venha aí, para que ele venha obter a vantagem lícita, né? Em prejuízo alheio, mantendo a vítima em erro. Bacana? Importante. Outra coisa que você tem que ficar ligado é no que se refere aí à torpeza bilateral. O que é a torpeza bilateral? Perceba bem, então, o Tício, veja, ele estava passando na rua e o Merv se aproximou dele e falou: "Ô Tício, você não quer comprar esse telefone celular, esse iPhone? Rapaz, mas quanto é que você está vendendo?" "Ô Tício, isso aqui é barato para você. Esse iPhone aqui, cara, para você, R$50. Aí ele: "Opa, olha só." Bem, perceba, ninguém vai vender um telefone, né? iPhone por R$50. Mas veja, já parte já a má fé, né? Ele querer também utilizando da esperteza. Ele também está agindo com torpeza, entenderam ou não? Então aquele que vende está de má fé e ele que compra também tem a má fé. Por quê? Ele pode até presumir, dá para ele presumir inclusive que aquele objeto possa ser aí um objeto oriundo de ação criminosa, não é isso? E veja, se ele presume, né? Poderia cair lá na receptação culposa. Mas perceba, quando ele pega aquele objeto, aí ele vai colocar para carregar, ele sente um pouco assim, né? Sente um pouco pesado. Aí, peraí, mas isso aqui... Aí ele vai perceber que dentro daquele telefone, né, para ter o peso, veja, tem cimento dentro. Olha só, veja que não há que se falar em telefone. Ele foi enganado. Tá certo? Ele foi enganado. E aí você vai perceber que da parte dele, né, você também consegue vislumbrar uma torpeza. E de quem vende também. Será que vai desconfigurar? Será que o fato do comprador agir com má fé descaracteriza a roupagem criminosa aí do estelionato daquele que vende, né, que acabou induzindo a erro? Veja que não descaracteriza, entenderam ou não? Então a torpeza bilateral não descaracteriza, beleza? Torpeza bilateral não descaracteriza o estelionato. Importante quando a gente trata do estelionato, veja, é ter o conhecimento da súmula 17 do STJ. Súmula 17 do STJ. Súmula 17 diz o seguinte: quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Então veja, se quando o falso, perceba, se exaure no estelionato, não é isso? É por ele absorvido. Isso quer dizer o seguinte: o agente, perceba bem, falsifica, né? Veja, falsifica lá um documento, tá certo? E vai realizar uma compra.
Veja que ele falsificou aquele documento, né? Realizou a compra e ele não tem como utilizar esse documento em outro local, né? Então veja, se exauriu ali. Então a gente somente irá responder pelo estelionato, tá certo? Porque quando o falso se exaure o estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido. É muito importante quando você trata dessa questão da súmula 17 do STJ, porque o STF tem outro entendimento. Para o STF, veja, decisões diversas do STF, há concurso formal de crime. Ou seja, ele responde pelo estelionato e ainda vai responder aí pelo uso de documento falso. Beleza? Tranquilo? Pela falsidade do documento também. Então tem que ficar muito esperto em relação a esse detalhe aí, tá? Então, se tem potencialidade lesiva? Se tem potencialidade lesiva para ser utilizado em outro comércio? Tem. Então vai responder por 2 crimes. Veja, se exauriu, né? Veja, ele não consegue, o documento ficou lá no local. Veja, boa observação, né? O documento ficou lá no local onde ele realizou a compra. Isso, onde ele realizou a compra. Perceba, então não há que se falar em concurso de crimes. Aí a aplicabilidade da súmula 17 na visão do STJ, STF, entendendo que há concurso formal de crime, não há que se falar aí da inteligência, né? O STF não usa a inteligência da súmula 17 lá do STJ. Apesar que você tem alguns julgados do STF adotando a concepção do STJ. Tá? Alguns julgados do STF, mas a maioria dos julgados do STF, veja, não traz, né, não lança a mão da inteligência da súmula 17, entendendo que a gente vai responder por 2 crimes. Bacana? Legal? Entendendo que vai responder por 2 crimes. Isso, alguns julgados do STF, né, seguem a inteligência do STJ, mas a maioria dos julgados, você vai verificar que o agente responde por 2 crimes. Falso e estelionato. Bacana? Falso e estelionato. Para o STJ não, e o STJ, né, com essa redação, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido. Bacana? Então eles responderiam apenas pelo estelionato e o falso estaria sendo aqui absorvido. Bacana. Perceba então que se eu utilizo uma moeda falsa, né, para a prática do estelionato, veja, como se daria isso, né? Se o agente, por exemplo, usa a moeda falsa para praticar o delito de estelionato, será que ele responde pelos 2 crimes? E aí, qual é a concepção? Veja que o STJ já se posicionou, inclusive, que quem faz uso de moeda falsa, né, com artifício para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, em regra, vai responder lá pelo artigo 289, tá certo? E a competência da Justiça Federal. Mas se essa falsificação da moeda for grosseira, aí ele vai responder lá no estelionato, tá certo? E perceba, respondendo estelionato, vai deslocar a competência para a Justiça Estadual. O estelionato tem grande chance, claro, tem grande chance de cair, a gente vai jogar duro, né? Essa é a pegada lá do Aulão Pará. Bacana, então, falsificação grosseira na moeda desloca lá para o estelionato, tá certo? E a competência vai ser da Justiça Estadual, não da Justiça Federal. Mas se eu tenho uma falsificação, veja, da moeda, se eu tenho uma falsificação da moeda, tá? Não se trata de uma falsificação grosseira, ele vai responder lá pelo delito de uso de moeda falsa, lá do artigo 289. Bacana? Deu para entender aí? Legal, bacana, tranquilo. O delito do estelionato, né? Importante, veja que a relação estelionato mais furto, estelionato e roubo. Como assim, professor? Olha só, o Tício subtraiu a Bolsa da Mévia e na Bolsa da Mévia se encontrava lá o seu talão de cheque, né? O talonário de cheque da Mévia. Veja, ele subtraiu a Bolsa, né? Tinha dinheiro e além disso o talão de cheque, né? Talonário de cheque. Aí ele preencheu o cheque e sacou o dinheiro no banco. Perceba, será que esse agente ele vai responder só pelo
pelo furto e o estelionato seria um pós-facto impunível? Ou será que ele vai responder pelos dois? Né? E aí? Perceba, né? Furto, o roubo, não é isso? O talão estava dentro da bolsa, ou subtraiu o veículo, um talão estava dentro do veículo, ele aproveitou, opa, tem um talão aqui, falsificou a assinatura, foi lá sacar o dinheiro. Perceba bem. Perceba. Veja que posicionamento do STJ é que responde por 2 crimes, né? Ele vai responder por 2 crimes, beleza? Vai responder pelo estelionato e furto, ou ele vai responder, essa já tem no meu Zuckerberg, né? Pelo estelionato ou roubo. Pelo estelionato e roubo, legal? Estelionato e furto, estelionato e roubo em concurso material de crime. Legal? Bacana? Acha que depende, né? Mas não depende não, tá? A STJ entende que responde pelos 2, né? Então, esperta aí. Legal. Importante agora, né? Então você também tem que ficar esperto que a possibilidade da figura do estelionato privilegiado. Estelionato privilegiado. Veja que se lá o parágrafo 1º prevê, né? Se o criminoso é primário e de pequeno valor, o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Estelionato privilegiado. O 155, parágrafo 2º, veja, que trata lá do furto privilegiado, menciona o seguinte, ó, se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então, perceba no que eu digo agora. Veja que é possível aplicar, tá, a inteligência do parágrafo 2º quando o prejuízo, tá, quando é de pequeno valor o prejuízo. Professor, e qual seria esse pequeno valor? Veja, a jurisprudência aponta aquele valor que não ultrapasse um salário mínimo. Né? É isso que a gente trabalha lá na concepção do furto privilegiado. Não ultrapassa um salário mínimo. Então, perceba, se o agente induziu uma pessoa a erro, né, e obteve aí, veja, uma vantagem econômica, né, obteve uma vantagem econômica, veja, em prejuízo alheio, perceba, veja que se esse valor, se essa vantagem não ultrapassa um salário mínimo, vai ser possível a aplicabilidade do privilégio. Qual privilégio? Previsto lá no artigo 155. Ele remete lá para o artigo 155, não é isso? Ao disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Né? Então, a possível figura do estelionato privilegiado. Bacana? Legal. Bem, a live vai ser rápida, pessoal, porque realmente eu vou ter que fechar aqui, mas eu vou fazer uma live que eu vou analisar qualificadora por qualificadora. Hoje, eu vou ficar mais adstrito, tá? A questão lá da emissão de cheques sem fundos, beleza? Bacana. Tá. Mas antes mesmo, eu vou chamar a sua atenção para a qualificadora prevista lá no inciso 5, que é a fraude para recebimento de indenização ao valor de seguro. Olha só que interessante. O inciso 5 diz o seguinte, veja, o parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º do inciso 5 diz o seguinte, nas mesmas penas incorre quem? Aí vem dizendo, destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ao valor de seguro. Veja que a autolesão não é crime, não é isso? Princípio lá da alteridade. É isso? A autolesão não é crime, não é isso? A autolesão não é crime. É por isso que perceba, a doutrina menciona, né? Veja que se uma pessoa ela pega e corta o seu braço, acaba praticando uma lesão no seu braço, veja que não há que se falar, né, de crime, porque é a autolesão. Mas veja, se a pessoa, né, ela pratica uma autolesão no intuito
de obter um seguro, aí você tem a conduta enquadrada aqui no inciso 5, beleza? No inciso 5, tá? No inciso 5 você tem a princípio da alteridade. Você tem a conduta enquadrada aqui no inciso 5, beleza? Tranquilo? Legal, bacana. É importante ainda que se uma pessoa danifica o veículo, né? Veja que o crime de dano, veja, ele não se configura quando você danifica a coisa própria. Mas se você danifica a coisa própria para obter, né, uma vantagem, como por exemplo, induzir a seguradora a erro, né? Veja, você também vai cair aqui no inciso 5. Bacana? Tranquilo? Então, importante, né? O cara danifica o veículo e cai aqui no inciso 5. Não é isso? Não há que se falar em crime de dano porque é o bem próprio. Mas se o bem próprio, veja, mas com o intuito de obter uma vantagem econômica, induzindo a seguradora a erro, cai aqui também no inciso 5. Legal? Bacana. Legal. Bem, vamos lá. Vamos lá. Tá. Bem, então a gente analisou o caput, tá certo? E agora a gente vai aqui analisar as figuras equiparadas, não é isso? As figuras equiparadas. Eu estava falando aqui, na verdade, eu queria mencionar o seguinte, que eu iria analisar as figuras, que não iria analisar todas as figuras equiparadas, beleza? Né? Acabei falando qualificador, não sei nem de onde saiu isso aqui da minha cabeça. As figuras equiparadas. Bem, importante, eu aqui dei uma passada em relação a esse recebimento da indenização ou valor de seguro, né? Importante, então, a lesão, quando a pessoa se autolesiona para obter uma vantagem, veja, induzindo, né? No intuito de conseguir uma indenização, né? Vamos supor, né? Tem um seguro, e aí ela se lesiona para obter, veja, a indenização, né? Proporcionada pelo seguro, vai cair aqui na figura da fraude para recebimento de indenização ou de valor. Bem, importante. Agora, no que se refere ao inciso 6, que aí era a pedra de toque da aula de hoje, era onde eu queria parar, tá? Eu vou fazer uma aula depois, vou analisar todas essas figuras equiparadas aqui, eu vou analisar, tá certo? Mas perceba, no que se refere ao inciso 6, e era isso que eu queria bater, porque na minha concepção, o inciso 6 vai cair lá no Pará. Bacana? O inciso 6 vai cair lá no Pará. Bem, fraude no pagamento por meio de cheque. O inciso 6 diz o seguinte: emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Eu tenho a súmula 554 que menciona o seguinte: o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação penal. Bem, isso conclui-se o seguinte: se o agente ele passou um cheque sem fundo, veja, e ele realizou o pagamento, né? Passou o cheque sem fundo ali. Bem, mas ele realizou o pagamento desse cheque antes, né? Porque aqui ele fala, após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação. Isso quer dizer o seguinte: antes do recebimento da denúncia, né? Antes do recebimento da denúncia, veja, não estará aí materializada a justa causa. Por ausência de justa causa, o MP não pode propor ação penal, né? Porque, veja, a jurisprudência entende que você não teria a justa causa. E isso seria uma leitura contrassenso da súmula 554 lá do STF, né? Súmula 554 do STF. Pois bem. Veja, importante. O que acontece? A jurisprudência entende, né? A jurisprudência entende que a súmula 554 somente se aplica ao caput. Bacana? Tranquilo? Veja, STJ nesse sentido, né? A jurisprudência, veja, afirma
que a súmula 554 do STF aplica-se unicamente, né? Ou melhor dizendo, aplica-se unicamente à figura do inciso 6. É isso que eu queria falar. Legal? Então a jurisprudência fala, ó, esse lance de realizar o pagamento até o recebimento da denúncia, né? Veja, é aplicável apenas lá quando você trata do inciso 6, né? Que é a emissão, que é a fraude no pagamento por meio de cheque. Bacana? Legal. Deu para entender, né? Bacana. Então, veja, será que se o agente ele realizar o pagamento, né? Vamos supor que seja uma questão aí, ele passou um cheque sem provisão de fundo. Bacana. O juiz já recebeu a denúncia. Já recebeu. Legal, já recebeu. Será que ele tem algum benefício? Se ele já recebeu a denúncia? E aí, o que vocês acham? E aí? Não obsta, a propositura da ação, a propositura da ação, veja, vai ser desencadeada, né? Vai ser desencadeada. Não é isso? O que diz lá o artigo 16? Vamos lá no artigo 16. Vamos lá no artigo 16. O artigo 16, vamos lá, pega aí seu 16. Vamos lá, 16. 16 diz o seguinte, ó. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, reparado o dano, restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Entenderam? Veja, mas você tem que ficar esperto, porque a reparação do dano tem que ocorrer até o recebimento da denúncia, né? Eu falei, se o agente já recebeu a denúncia, eu falei já após, não é isso? Aqui você aplicaria o 16 já até o recebimento. Isso, você teria apenas atenuante de anéia, exatamente. Não há que se falar na redução de pena. Eu falei após, né? Exatamente, exatamente. Bem, agora vamos dar um outro exemplo. Vamos dar um outro exemplo. Calma, vamos dar um outro exemplo. Vamos dar um outro exemplo. Bem, vamos dar um outro exemplo. O Tício, tá? O Tício passou um cheque pós-datado. Um cheque pós-datado, né? Veja, um cheque pós-datado para o MEV. E na data em que o MEV foi sacar o dinheiro, veja, não tinha qualquer numerário, né? Não tinha valores em dinheiro para que aquele cheque fosse compensado. O MEV se arrependeu e não toma aqui o dinheiro, realizou o pagamento. E veja que esse pagamento ocorreu antes do recebimento da denúncia. Há que se falar na aplicabilidade da súmula 554, e aí, veja, eu não teria a justa causa materializada? E aí? Há que se falar na aplicabilidade da súmula 554? Veja, a súmula 554 fala o seguinte, olha, o pagamento do cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia, né, não obsta o prosseguimento da ação penal, ou seja, se o agente pagar antes do recebimento, beleza. Então ele pagou um cheque sem fundo, pós-datado, antes do recebimento da denúncia. Será que eu vou aplicar a súmula 554, sim ou não? E aí, veja, não teria, né, aí a justa causa materializada? E aí? Perceba bem que, e aí você tem que entender, veja que o cheque, vamos lá,
o cheque pós-datado, ele perde a sua natureza de título executivo, né? Veja, aquele título executivo, pagamento à vista. Entenderam ou não? Né? Ele vai assumir uma face de nota promissória. Entenderam? Então, não há que se falar na aplicabilidade da súmula 554 quando eu trato de cheque, quando eu estou tratando de cheque pós-datado. Beleza? Cheque pós-datado. E aí, o que vai ocorrer se ele pagou antes do recebimento da denúncia? Se for cheque pós-datado, perceba, eu tenho aí o arrependimento posterior. Beleza? E isso, cheque pós-datado, ele perde aí a sua natureza de cheque. Beleza? E isso, apenas o artigo 16. Por quê? Porque o pagamento foi antes do recebimento da denúncia. Bacana? Não sabia dessa, não? Então coloca um alfa Zulu aí, né? Coloca um alfa Zulu, né? Veja que o cheque pós-datado, sem fundo, não caracteriza o delito. Veja, o delito previsto lá no 171, inciso 6. Não caracteriza. Isso, não caracteriza, né? Não caracteriza lá o delito no artigo 171, inciso 6. Beleza? Então, se eu passei um cheque pós-datado, tá? Professor, mas e aí, como é que vai ser isso? Ele vai responder no caput, lá no caput. E perceba, a súmula 554 não se aplica o caput. Coloca um alfa Zulu, né? Cheque pós-datado perde a sua natureza de cheque, não é isso? De título executivo a pagamento à vista. Bacana, tranquilo, toma uma feição de nota promissória. Não é isso? Joga um alfa Zulu aí, né? É nesse padrão o nosso aulão no Pará, beleza? É nesse padrão o nosso aulão no Pará. Ele perde a sua natureza jurídica de cheque, não é isso? Veja, porque ele não pode sacar à vista, a data tá uma data pós-datada, não é isso? Então, vai cair aonde, professor? Lá no caput, no 171. Se cai no 171, lá no caput, perceba, não há possibilidade da aplicabilidade da súmula 554. Então, se ele realiza o pagamento do cheque pós-datado, vou ter apenas o arrependimento posterior, se é antes do recebimento da denúncia. Bacana? Tranquilo, 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 tranquilo. Perceba. E se eu pego e passo um cheque, veja, e passo o cheque para uma outra pessoa para que ela venha a sacar, né, aquele valor emitido lá no cheque, valor lá emitido no cheque. Só que, perceba, eu já encerrei a minha conta. Aí a pessoa vai lá, né? O cheque é devolvido. Por quê? Conta encerrada. Será que há que se falar na incidência do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6, inciso 6, né? Que é a emissão, que é a fraude para recebimento de indenização, ou melhor dizendo, que é a fraude no pagamento por meio de cheque? Hein? E aí? Conta encerrada também não entra aqui no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6. Beleza? Se a conta foi encerrada, ele passou o cheque, o professor vai caracterizar estelionato? Sim, lá no caput. Bacana? Lá no caput. Não, sim, não. A conta já estava encerrada. Deu para entender isso? Eu encerrei a conta e passei o cheque. Entenderam? Então, veja, conta encerrada, cai lá no caput, beleza? Conta encerrada, cai lá no caput, né? Lá no 171 caput, beleza? Então, não configura aqui essa figura equiparada, que é o fraude no pagamento por meio de cheque, beleza? Tranquilo? Legal? Conta encerrada, bacana. De quem é competência? Isso, cheque pós-datado não é ordem de pagamento à vista. Isso, ele perde na sua natureza, né? De um título executivo para pagamento à vista, não é isso? De quem é a competência para processar e julgar, né? Veja, esse delito em que há fraude no pagamento por meio de cheque,
é do local onde a emissão do cheque ou do local da recusa? E aí? E aí? Local da recusa? STJ no sentido de compete ao juiz do local da recusa processar e julgar o feito. Isso, do local da recusa. Processar e julgar o feito. Bacana? Tranquilo, né? Legal, legal. E se eu pego um cheque e falsifico o cheque, tá certo? Falsifico com a assinatura, tá certo? E passo para alguém. E essa pessoa, ela pega esse cheque, tenta sacar e não consegue. Não é isso? Veja, de quem seria a competência e será que eu posso falar na figura do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6, fraude no pagamento por meio de cheque? Não. Vai responder também, veja, na figura, se enquadra, né, lá na figura do caput, tá? Lá do estelionato, lá no artigo 171, lá no caput, beleza? Importante também você ter esse conhecimento, né? Então, essas dicas aqui mais aplicáveis aí ao cheque. Tá, bem, uma coisa importante que vocês têm que ter noção também é que na questão da conta encerrada, lembra que eu falei? Na questão da conta encerrada, veja, se eu encerrei a conta, daí isso aí passei um cheque, aí a pessoa foi sacar, opa, a conta encerrada, eu tenho que ter também o dolo, não é isso? Tem que ter o dolo, tanto também lá na questão da provisão de fundos, eu tenho que ter o dolo. Né? Veja, vou passar um cheque aqui, mas eu sei que não tem grana lá no banco, beleza? Será que se eu realizar na conta encerrada, se eu realizar o pagamento antes do recebimento da denúncia, será que o MP, né? Será que o MP vai poder propor ação penal? Ou eu terei aí a inteligência da súmula 554? Ou seja, não há que se falar em justa causa para a propositura da ação penal. Conta encerrada. Aonde é que cai? Conta encerrada. E aí? Paguei. Aplica-se a súmula 554, sim ou não? Conta encerrada. Aplica a súmula 554? Cadê vocês? Correram? Cadê vocês? A conta encerrada, né? Conta encerrada, passei um cheque, o cara foi lá sacar e não tinha nada. Conta encerrada. Conta encerrada. Perceba bem, conta encerrada, eu falei para vocês que conta encerrada, veja, a conduta vai se enquadrar lá no caput, né? Lá no caput, tá certo? Conta encerrada, a conduta vai se enquadrar no caput. Se a conduta se enquadra no caput e a jurisprudência entende que a súmula 554 se aplica ao artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6, veja, se ele realiza o pagamento antes de recebimento da denúncia, veja, eu tenho a ação penal proposta, vai ter direito ao arrependimento posterior aí, ó, o benefício do arrependimento posterior. Entenderam ou não? Deu para entender? Então, duas situações que você tem que ficar esperto, né, que não entra aqui no inciso, no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5. Quais são? Inciso 6. Inciso 6. Hoje eu tô com esse negócio de 5 na cabeça, pessoal. É que eu estudei tanto hoje, tá? Do inciso 6. Quais são as duas situações que não entram? Cheque pós-datado e conta encerrada. Cheque pós-datado e conta encerrada não entra no 6. Se não entra no 6, veja, eu não posso aplicar a súmula 554. Se eu não posso aplicar a súmula 554, perceba, se o agente, professor, depois leciona uma aula, o que ele falou, receptação? 180 eu já fiz, já dei uma aula já em relação à receptação. Vamos voltar, olha o raciocínio. Quem que está pegando o raciocínio aqui? É por isso que eu preciso de mais tempo para analisar todas as figuras, entenderam? Por isso que eu não vou poder analisar todas, mas eu queria bater aqui no cheque, que vai cair lá no Pará, vai jogar duro aqui no cheque, eu tô ligado. Vem comigo.
Vamos lá, quem é que está conseguindo meu raciocínio? Vamos lá então, de novo. Cheque, não é isso? Vamos lá. Fraude no pagamento por meio de cheque. Se o agente, ele realiza esse pagamento antes do recebimento da denúncia, eu tenho aí a ausência de justa causa, o MP não pode propor ação penal. Isso. Cheque pós-datado. Cheque pós-datado, perceba, perde a sua natureza, né, de ordem de pagamento à vista. Não é isso? Então não há que se falar, perde a sua natureza de cheque, né? Então, fraude por meio de cheque, mas não é mais cheque, entendeu? Cheque pós-datado, coloque isso na sua cabeça, não é mais cheque, ou seja, não tem a natureza jurídica de um título executivo de ordem de pagamento à vista. Deu para entender isso? Entendeu? Então, cheque pós-datado, vai lá para o 171, entenderam? Bacana, cheque pós-datado vai para o 171. Se vai para o 171, eu não posso aplicar a súmula 554, ou seja, se o agente ele realizar o pagamento antes do recebimento da denúncia, eu tenho apenas um arrependimento posterior. Não há que se falar em não propositura da ação penal por parte do Ministério Público. A mesma situação, perceba, é quando eu tenho a conta encerrada. Não é isso? Conta encerrada. Se a conta já está encerrada, né? Se a conta já está encerrada, vai responder lá no caput também. Não há que se falar aqui na incidência do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6. Vai para o caput. E indo para o caput, eu também não tenho a possibilidade da aplicação da súmula 554. Beleza? 554. Legal? Eu não tenho aplicação da súmula 554 do STJ. Ou seja, se ele realizar o pagamento antes do recebimento da denúncia, também tem um arrependimento posterior. Deu para entender isso? Se cair, tu vai colocar um alfa-zulu, matar no peito. Né? Tu viu aquela lá? Qual? Aquela lá. O cara, tu viu, né? O cara encerrou a conta, passou o cheque. Tu viu, né? Falava lá. Né? Colocou, né? Lá no inciso 6, cara. Parágrafo 2º, artigo 1º, lá do artigo 171. Tu não colocou isso, não? Não, irmão. Como não? Chega aí. Senta aqui um pouquinho. Deixa eu te falar. Vou te falar, tu vai colocando um alfa-zulu aí, beleza? Vem cá. Primeiro, a conta estava encerrada, irmão. Então não há que se falar em entrar no inciso 6. Tu viu aquela? Qual? Não, aquela lá do cheque pós-datado. O cara passou um pós-datado aí. Tu viu, né? Tu não deu mole naquela não. Qual? Nessa aí que eu tô te falando, aquela questão. Sabe quando é saída de prova? Aí vem aquele amigo. Então. Aí o cara passou o cheque pós-datado. Tu viu lá na prova, né? Então, aí, o que aconteceu? Ele pagou antes do recebimento da denúncia. Súmula 554, né? Tá ligado? Tu não deu mole não, né? Aí você, não, filho, vem cá. Cheque pós-datado, ele perde a sua natureza de ordem de pagamento à vista, filho. Ele não é mais cheque. Aí, perceba, eu tenho que jogar lá no caput. E jogando no caput, a jurisprudência entende que não se aplica a súmula 554. Ali o Ministério Público podia sim propor ação e eu teria apenas um arrependimento posterior, filho. Senta aqui agora. Tá de sacanagem. O alfa-zulu, coloca um alfa-zulu. O que é o alfa-zulu? Aí tu fala assim, tem que jogar muito duro. Entenderam? Então, pessoal, eu depois vou analisar essas outras figuras, né? Hoje a gente só deu uma analisada aqui, coloca aí no seu Zuquiderno. Bacana, para você ficar esperto, né? Bacana, né? Fica esperto também, porque deve cair no Pará agora também, eu tô achando que vai cair, o estelionato previdenciário, tá? Estelionato previdenciário, depois eu vou falar, tem a jurisprudência em cima, tá? E outra situação também que pode cair, é a aplicação da pena em dobro, se o crime é cometido em face do idoso. Sabe quando é que foi essa alteração aqui? Sabe quando é que foi essa alteração? Essa aqui do idoso. Fala baixinho, que vai cair na prova domingo. Tu vai jogar um alfa-zulu. Aplica-se a pena em dobro. Cuidado que ele vai colocar o triplo lá, beleza? Porque se o crime é cometido contra o idoso. Sabe de quando foi essa alteração? Lei 13.228 de 2015.
A prova é agora, 2016. Não caiu o estelionato agora, na prova que anulou? Não caiu? Não caiu? E o examinador adora crimes contra o patrimônio, mas ele não caiu o estelionato? Será que vai cair agora? Porra, claro que vai. Claro que vai. Eu não fiquei aqui estudando estelionato hoje o dia inteiro, extorsão, os crimes em que eu percebi ali que ele não tocou, porque vai tocar agora. Roubo, furto, vai vir pesado agora. Eu estou indo muito pesado para esse aulão do Pará. Beleza? Né? Então, estelionato, ó, em face do idoso, vai cair lá na prova, tá? Ó, perceba, aplica essa pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. Bacana? Não vai lá ficar dizendo que é crime no Estatuto do Idoso, não, filho. Joga no estelionato com a pena dobrada, ó. A pena é em dobro. Legal? Aplica-se a pena em dobro. Cai não, ele vai tentar, porque já tem lá a apropriação indébita, né? Aquela apropriação indébita lá do Estatuto do Idoso. Aí vai tentar fazer uma confusão na sua cabeça, vai jogar uma situação estelionato e falar, trata-se de crime, né? Em face, aí, crime previsto lá no Estatuto do Idoso. Aí você, calma aí, aqui não, né? É o estelionato, perceba lá artigo 171, não é isso? Ou as figuras que estão equiparadas, mas veja, eu tenho aqui o dobro da pena, beleza? Tranquilo, bacana. É importante, vocês também sabiam desse estelionato previdenciário, tá? Legal. Quem você aprova de novo, Funcar? Não entendi. O que vem cascuda? Isso deve ser lá do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro tem esse termo, né? E a prova tava cascuda. Prova cascuda no Rio. É que eu tenho que. Né, cascuda é pesado, entenderam, pessoal? É o nosso linguajar desse carioca. Chamou no percebe e tal. Então é isso. Pessoal, então tá, fica ligado então nessa causa de aumento, tá? Estelionato praticado em face do idoso. Veja, eu acho que a prova talvez venha bem mais tranquila do que a primeira, né? Venha mais tranquila do que a primeira. Então fica ligado aí, porque a pena pode dobrar, tá? Em face do idoso, a lei de 2015 alterou, inclusão aqui do parágrafo 4º. Grande probabilidade de cair, beleza? Tranquilo. Bem, depois essa semana eu vou falar sobre a extorsão, tá certo? Alfa-Zulu domingo que vem, com certeza. Vou falar da extorsão, nós temos vagas ainda, né? Isso aqui é só um pedacinho, né? Só um ponto do aulão Pará, porque eu estou indo muito pesado, estou indo com diversas informações, né? Essa daqui foi mole, essa aqui eu passo para todo mundo. Agora, aquela mesmo, só lá no aulão Pará para os alunos que irão participar do aulão. Nós temos vagas ainda, tá certo? Você pode participar do aulão, faça lá a sua inscrição, né? Lá no site www.adelante.net.br www.adelante.net.br, tá? Bacana, então, isso, né? Até a minha, que eu tava aqui chamando de qualificadoras, eu sei de onde eu tirei isso na minha cabeça. Ai, pessoal, é tanta informação que de vez a gente faz confusão, tá? Vocês perdoam o prof aí, mas joga duro, né? Joga duro. A gente sempre aqui tenta passar o melhor, não é isso? Joga duro, né? Joga duro. Porque eu já estava olhando, estudando furto qualificado, enfim. Mas é isso. Muito grata, né? Maria aí. Valeu. Então, pessoal, pegada, né? Pegada firme. Pegada firme, valeu? Pegada firme. Entendeu? Senão você usou lá a moeda falsa, vai cair lá no artigo 289, não há que se falar do estelionato. Mas se a moeda for grosseira, aí cai lá no artigo 171. Beleza? Tranquilo? Legal, então. Bacana? Então, importante, né? Importante. Todas as noites, antes de dormir, eu escuto as aulas do Alfa-Zulu. Ela escuta as aulas do Alfa-Zulu. Você quer saber o que é o Alfa-Zulu? Me perguntaram o que é adelante. O que é adelante? Então, vamos lá. O que é adelante? Adelante é para frente, né? Nunca retroceder. Por isso que tem, né, minha marca, adelante. Quando falo adelante, fala o Zuc, né? Quem é o adelante? É o Zuc. Vou lá para o aulão do Zuc, vou lá para o aulão adelante. Porque adelante né, prosseguir, nunca retroceder. Tá certo? O Alfa-Zulu, né?
É o Alfa Zulu. O que é o Alfa Zulu, pessoal? O que é o Alfa Zulu? Manda aí. Não, em Goiás a gente vai jogar muito duro, né? Pessoal, outra coisa, aulão de Goiás, sucesso total, corre lá para você pegar o valor do aulão na promoção, né? No valor promocional. Eu estou muito preocupado com você, porque tem mais de 120 inscritos e você vai acabar perdendo, porque a gente já vai ter que alterar, né? Porque é um local caro, professores, veja, a gente tem que pagar, né, passagem aérea, hotel, então a gente vai ter que aumentar lá, não tem como. Tá? Então, para quebrar o galho, a gente colocou lá aquele valor lá. Papa Mike Goiás, qual o preço e onde? Então, deixa eu falar aqui, segura aí, amigo. O que é o Alfa Zulu? Alfa Zulu, né? Pessoal, o que está em QAP, depois diga aí o que é o Alfa Zulu. Para Maria. Vamos lá. Então, tá, o aulão Goiás, que eu estou preocupado com vocês. Pessoal, faz logo a inscrição, tá certo? Por quê? Para você não ficar de fora dessa promoção, tá? Vai lá, isso, faz logo essa inscrição para você não ficar de fora dessa promoção. Eu sabia que você era do Rio, cascuda, ó. Aqui é carioca. Professor Bernardo Gonçalves, professora Josiane Minardi, Ailton Zuckner. Eu sou o mais fraco da turma, eu sou o mais fraco. Professora Josiane Minardi, já falei, né? Professora Josiane Minardi. Ailton Zuck, o mais fraco, professor André Santa Cruz, né, professor André Santa Cruz, veja, que escreveu, né, aquele livro, Direito Empresarial Esquematizado, né, tem um professor específico de Direito Eleitoral, o jogo vai ser muito duro, né? Em Goiânia, eu acho assim, pessoal, a gente está aí com a previsão de mais de 600 alunos, né, em um local confortável. Beleza? Muito confortável. Então já faça a sua inscrição lá, pega esse Luciano Figueiredo, é tanta gente boa, e exatamente do SERJ, Luciano Figueiredo lá do SERJ, não é isso? Luciano Figueiredo, Direito Civil, a galera tá, né? A galera tá jogando duro. Significa Ailton Zuck. Ailton Zuck, ó. É isso aí. Vou fazer Pará e Goiás, quero desconto. Isso. Se você vai fazer Pará e Goiás, aí você vai entrar em contato comigo lá no aulão do Pará, tá certo? Que a gente vai tentar fazer um desconto para vocês aí, beleza? Pessoal que vai fazer o Pará, lá a gente vai ter a relação e vocês devem ter sim um desconto, tá? A gente vai ver um desconto aí para vocês, poderem participar do aulão. Por que você se acha o mais fraco? Não, esse é o modo, né, pessoal? Reverenciando os outros professores, né? Porque eu venho ali, né? Naquela... Mas é isso aí, mas não é isso, né? Não, mas é que falou, mas veja, não é questão de falar, mais fraco, não, é porque eu gosto de colocar a equipe na frente, né? Eu venho por trás ali fazendo, né? Agora se chama no Zuckerberg, chama no Perceba, joga aqui pra gente. Pernambuco falou as questões. Poxa, colega, você estava lá no aulão de Pernambuco? Olha, colega, estava no aulão de Pernambuco, do Recife. Pessoal, eu vou falar uma verdade, né? Veja, agora só tem maneira de jogar duro, falar jogar duro. Olha lá, colega estava no aulão do Recife. Pessoal, eu não entrei no aulão do Recife, eu entrei voando muito alto. Eu entrei com garras de, sabe, entrei para destruir no Recife. No Recife, eu peguei diversas questões assim que eu dei. Falei, amanhã vai cair assim, diz que droga. O cara vai ligar, aí a pessoa vai entregar a droga, vai para entregar a droga e vai ser abordada. O SERP vai falar que é tentada, mas é consumada, não é? Eu falei, olha, o SERP vai falar que é tráfico tentado, mas é consumado, entenderam? Ficam ligados com isso, né? Aí o que aconteceu? Pessoal, lá no Recife, a questão caiu. Tô mentindo? Como eu falei, amanhã vai cair assim. Foi ou não foi? Eu dei diversas, né? Mas por quê? Porque eu estudo, né, pessoal? Aqui, ó. Pô, eu tô aqui, por isso que eu entrei mais tarde hoje, porque aqui, ó, tava aqui fazendo meu estudo do meu material, né? Aqui, ó, material aqui para o aulão Pará. Não é isso? Estudando todas as provas, pô, não tem como. A gente vai pensando aqui, mais ou menos que o examinador vai cair. Lá no Pará eu falei também, pessoal, vai cair a questão do delegado, lá na questão da tortura, tá? Fica ligado. Veja, não se trata aí de um crime hediondo.
sonda, tortura, omissão. Tá? Amanhã vai estar na prova sim. Tava lá na prova do Pará, né? Diversas, não foi só essa não. Diversas questões lá a gente tinha trabalhado no Aulão Pará. E é isso, né? A gente vai pro Aulão Pará forte, tá? Tô muito concentrado, por isso que eu entrei tarde, né? Cansado, não vou mentir para vocês, estou muito cansado hoje. Enfim, mas a gente não deixa de passar aqui e passar um pouquinho só do que a gente vai passar lá no Pará. Desenhou, jogou duro e chamou, não perceba. E eu vou fazer isso de novo agora lá no Pará, tá? Tô levando um material muito top, muita informação, né? Muita informação, então tem que ficar muito esperto. Tá. Aulão do DF, eu já falei, né? O site estava com um probleminha lá, não sei se já foi resolvido, mas é só você entrar lá no site, não clica em informações não clica em informação, já vai direto comprar, né? Tem lá comprar, já vai direto. Bacana? Que você vai conseguir fazer a compra lá do seu passaporte para o aulão. Dia 7 de janeiro a gente vai jogar muito duro aqui para colocar. Eu vou colocar diversos alunos meus lá na Polícia Militar de Goiás. Isso eu tenho certeza. Eu estou fazendo um estudo muito forte para PM em Goiás também. E em Goiás eu vou dar penal, processo penal e legislação extravagante. E outra coisa, quem vai fazer delegado e mora em Brasília, será que é jogo fazer... Professor, será que é jogo fazer essa aula de PM em Goiás? Por quê? Porque na PM em Goiás... eu vou colocar a aula com o professor Fernando Moura, que é o melhor professor de português de Brasília. De Brasília não, um dos melhores do Brasil. Instituto Fernando Moura, sabe? E eu coloquei também um professor de história de Goiás. E eu vou ministrar Direito Penal, parte geral, especial e processo penal. Entenderam? Processo penal, penal e legislação extravagante vai ser comigo. Tá? E pessoal, eu não faço diferença entre aulão para polícia militar e aulão para delegado. Tô falando no sentido de jogar duro. Sabe por quê? Porque, veja, eu jogo lá em cima. Porque se a prova cair bem simples, não é isso? O aluno vai tranquilo. O básico, pessoal, sabe o que acontece hoje? O básico todo mundo sabe. Não adianta, eu vou ficar dando a mesmice, o cara tá lá para pegar o plus. Então eu vou jogar firme na jurisprudência lá, vou falar os detalhes, tá certo? Então, veja, né? É como se estivesse dando aula também para a galera que vai fazer delegado. O nível lá vai ser alto, né? O nível vai ser alto nesse aulão de 7 de janeiro, também aqui em Brasília, né? Então, quem vai fazer delegado, vai ser bom fazer esse aulão também da PM Goiás. Por quê? Porque vai ter o português e a história de Goiás, entendeu? E eu não tenho como colocar português e história de Goiás lá em Goiânia, porque eu tenho diversos professores, matéria jurídica que eu tenho que me concentrar lá. Entendeu? Então você, para não perder essas questõezinhas de português e história de Goiás, você faz aqui, beleza? Fechou, e lá você vai fechar o restante das matérias. Por quê? Inclusive direito eleitoral vou colocar lá. Bacana? Valeu, irmão. Direito eleitoral vou colocar lá. Legal? Bacana. Tá, o pessoal quer falar final do ano estudando, né? Legal então. Tá. Então vamos embora, né? Vamos botar aqui a minha musiquinha que eu coloco sempre, não é isso? Vamos lá então. Bacana, né? Professor, toda hora você fala bacana. Eu gosto de falar bacana. Bacana. Valeu, pessoal. Ele joga muito duro, né? Gostaram essa aí do cheque, né? Vamos ficar esperto, hein? É isso aí. Agora é despedida. Pra relaxar, né? Valeu, Andréia Vidal. Um beijo pra você aí. Boa semana. Raquel, minha seguidora antiga. Mas não perco suas dicas. Sou servidor público, não tenho pretensão de fazer concurso de delegado, mas não perco suas dicas. Pô, bacana. Rapaz, até as crianças gostam. Aí fala assim, as crianças gostam, né? Também, rapaz, todo mundo gosta. A mãe gosta. Que esse é o Zuki que entrou, é o joga duro, né? Mãe, é o joga duro. Mas você tem tanta coisa anotada desse professor, é o Zuki de Arno. Até as crianças gostam, rapaz. Os vizinhos já acostumaram já. Obrigado pela aula, valeu, abraço.
isso aí. É isso aí. Música relaxante, né? É isso aí, né? Então, pessoal, esse lance, né? Tem uma galera que gosta de... tipo assim, cada um, né? Procurar um mecanismo de relaxamento, entendeu? Você que vai entrar para a área policial, você não pode ficar só falando de polícia, ser um cara chato, não, entendeu? Tem uma galera, a tendência é o pessoal sempre procurar, buscar lutas, né? Eu respeito, acho legal quem gosta. Enfim, a maioria dos policiais gostam, né, da luta e tal. Vou tentar ver os crimes, liberdade contra a dignidade sexual. Acho que eu vou falar sobre violação sexual mediante fraude, que vai cair na prova. Eu já sei quais os crimes irão cair. Né? Também é isso? É isso aí. Vamos lá. Chamado de estelionato sexual, né? Chama pra cá. Jogadora, doutrina. Então é o seguinte, você tem que falar o seguinte. Você tem que ter um mecanismo de relaxamento, entendeu? Então tem colegas meus, a maioria, gostam de lutas, né? Luta e tal. Academia e tal. Eu já sou mais assim, adepto à dança, né? Eu gosto da dança, fiz dança há muito tempo. Vocês observaram lá o vídeo que eu coloquei no Instagram? Eu acho legal, né? Eu gosto. Dançador, né? Claro. Mas a dança é uma coisa muito legal. Quem tem oportunidade, é bom aprender. Estou um pouco assim, sem treino, né? Mas eu vou voltar. Eu vou voltando jogando duro. É complicado jogar duro nos dois campos, entendeu? Mas na época que eu tinha mais tempo, eu jogava muito duro lá na dança. Acho que entendi o que ele colocou. Mestre, qual a incidência da lei seca em provas de delta? Mais que doutrina? Cara, a FUNCAB mudou um pouco. A FUNCAB cobrou muita doutrina agora. Entenderam? FUNCAB... Essa aqui não. A FUNCAB cobrou muita doutrina. FUNCAB cobrou muita doutrina. Beleza, pessoal? Vamos dormir. Vamos descansar. Beleza? Então a gente tá jogando duro aí. Semana que vem. Semana agora a gente já tá entrando aí. Beleza? Adelante focado jogando duro. Manda uns coraçõezinhos aí. Bomba de coraçõezinhos. Eu tô aqui até agora só pra isso. Que eu fico lá atrás nos coraçõezinhos. Tá, vamos lá. O que deve revisar? Ó, furto, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, né? E aí suas formas, extorsão mediante sequestro, estelionato, beleza? Os crimes contra a dignidade sexual também, beleza? Tem que estudar aqueles crimes lá. Veja, outra coisa que vai cair na prova, a contemplação lasciva. Vai cair agora a contemplação lasciva. Bacana, né? Veja que o STJ entende agora que o estupro, para a ocorrência do estupro, não há necessidade de contato físico. Vai cair agora na FUNCAB, porque ele já cobrou a vulnerabilidade transitória. Viu que ele cobrou lá? Né? Ele adora esses crimes contra a dignidade sexual. Vai cair agora. Entenderam ou não? Então fica ligado aí, beleza? Contemplação lasciva mediante violência, grave ameaça, ou a contemplação lasciva, menor de 14 anos, caracteriza estupro. Não há necessidade de contato físico. Essas e outras lá no aulão. O jogo vai ser muito duro. Bomba de corações aí, né? Posso ir embora agora? Professor de quê? Sou professor da vida. Vai lá, vai cair, né? Posso ir embora agora? Beleza? Mais alguma pergunta aí? Mais alguma? Não, né? Valeu então. Pessoal, vou nessa. Exemplo de pessoa, obrigada. Valeu, Thaís. Thaís é lá do Rio, né? Ó, final do ano eu vou no Rio, cara. Voltar à minha terra.
A Maria gosta, né, Maria? Maria de Brasília, não é? Maria de Brasília. Isso. Vamos lá então. Show! Adelante focado. Jogando. Muito duro. Tchau, tchau.